João, na ACF. Evangelho escrito por João, capítulo 9, versículos do 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Em outra tradução diz: a glória de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez um lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Queridos, todo mundo já ouviu uma palavra a respeito do cego de nascença que se lavou no tanque de Siloé e voltou a ver. Esse milagre de Jesus é o milagre que tem a maior extensão na Bíblia. É um capítulo inteiro só para contar esse milagre. São 41 versículos. É o capítulo 9 de João inteiro. Se você voltar no capítulo 8 de João, por exemplo, o momento em que Jesus impede que a mulher adúltera seja apedrejada, né, quando ele pergunta: atire a primeira pedra quem não tem pecado. E toda aquela cena, aquela história tão maravilhosa é contada em 11 versículos. Esse é contado em 41 versículos. Existe uma riqueza de detalhes aqui e que dá para a gente falar sobre isso, olhando de muitas formas e focando de forma diferente. É claro que a minha proposta aqui é fazer você olhar de um lado, de uma forma que eu tenho visto esse texto esses últimos dias e que Deus tem ministrado ao meu coração. Ainda que o texto não conte, mas os pais desse cego são chamados, quando o cego está curado, para testemunhar a respeito da cegueira do filho. E os pais surgem aqui como testemunhas que dizem: realmente ele é cego desde que nasceu, cego de nascença. Mas eu não sei por que ele está vendo. E a grande realidade é que ele já é adulto. Então perguntem direto para ele, porque os pais tinham medo de serem expulsos da sinagoga se acreditassem aquele milagre a Jesus. Eu imagino, queridos, que esse casal, como todo casal, principalmente dentro da cultura, é um casal dentro da cultura judaica, 2000 anos atrás. Eles sonhavam ter um filho. E a importância desse sonho, a importância disso era incalculável para eles. Você que é pai e mãe aqui, pare para pensar quando eles receberam a notícia, a informação de que eles estavam grávidos, a esposa estava grávida. A alegria tomou conta daquela casa, daquele casal. E quando dá o tempo da vida, nasce um menino cheio de vida, chorando a plenos pulmões, e a alegria invade aquele lugar. Mas ao olhar no rosto do menino, eles veem somente a pele fechada sobre a cavidade ocular. Ele não é cego porque ele tinha os olhos e os olhos não viam. Ele nasceu sem os olhos. Ele nasceu no lugar dos olhos, somente a cavidade ocular e uma pele fechada em cima. E logo mais eu vou dizer para vocês o porquê disso. E isso cai como uma dinamite naquela família, naquele casal. Porque isso acarretava muitas coisas, principalmente naquela sociedade. Se uma criança nasceu dessa forma, segundo a cultura deles, há 2000 anos atrás,
Se uma criança nasceu dessa forma, só existe uma conclusão: é um castigo de Deus. É um castigo de Deus. E Deus, segundo o entendimento deles, era um castigo de Deus contra o próprio menino, a criança que nascia, ou contra os pais, porque fizeram ou cometeram algum tipo de pecado. Diante da sociedade, aquela criança era uma vergonha, porque ela apontava para uma suposta vida de pecado. E a vingança, o castigo estava sobre aquela criança. Logo aquela criança aprendeu que se locomover, se mexer, dói. E onde quer que ela fosse, ela esbarrava nas coisas, ela se machucava. E ela entendeu muito cedo que sem auxílio, ela não podia nem sequer sair do lugar. Então é uma criança que aprendeu a ficar parada, a ficar sentada. Esse menino cresce e ele descobre que só existe uma coisa na vida que ele pode fazer, que é pedir esmolas. Então esse menino, agora homem, ele começa a mendigar. E a palavra vai dizer em João 9,8 que quando os vizinhos veem ele curado, eles fazem uma pergunta assim: não é este aquele que assentado mendigava? Ou seja, era um mendigo que ficava sentado. Não se locomovia, não tinha para onde ir e nem sabia como fazer. A vida daquele menino é uma vida de desesperança, daquele homem agora, porque ele foi a tragédia para os pais. Ele carregava sobre ele um castigo imposto pela sociedade, um mendigo sem esperança. Possivelmente, ele pode ter pensado muitas vezes: se Deus existe, eu não sei onde está. Uma vida resumida à dor, sem nome. Procure o capítulo 9 de João e ache o nome desse homem. Não tem. O nome dele era o cego. Esse era o nome deste homem. E aqui, queridos, dado aqui essa base, essa introdução, para fazer você entender um pouco mais o que isso significa. É aqui que entra o capítulo 9 do Evangelho escrito por João. E no versículo de número 1 do capítulo 9 diz assim: e passando Jesus, cada palavra, cada letra desse versículo é uma dinamite. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Primeira coisa, revela um reino em movimento. Jesus está passando. Você vê essa expressão Jesus passando pela Bíblia toda, dentro dos evangelhos. Porque o reino é um reino de movimento. E até no vale, Jesus passa com você. É importante você saber que Jesus não para. Se você ler o Salmo 84, o salmista diz assim: e passando pelo vale de Baca. Eu amo essa expressão. Eu posso estar no vale, mas só estou passando. Eu não paro, eu não moro no vale. Eu passo pelo vale. E no vale, Jesus passa comigo. Jesus está passando, Jesus está em movimento, por isso não haveria talvez outra oportunidade para aquele homem. Jesus vê o cego, porque o cego não consegue ver Jesus. É óbvio. Isso mostra o que é o Evangelho. Nós jamais conseguiríamos ir a Cristo se Cristo não viesse a nós primeiro. Quem está entendendo? Amém? A gente entende isso quando a gente fala de Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco nisso, em que Cristo morreu por nós, escute, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, no nosso estado de cegueira, sem que a gente o enxergasse, Ele nos enxergou, nos amou e morreu por nós. E Ele olha, Jesus vê esse cego, o cego não vê Jesus,
é porque as deficiências daquele cego, aquela deficiência dele, ela impede esse homem de ver Jesus. E muitas vezes as nossas limitações e as nossas deficiências nos impedem de ver Jesus. O pecado, as nossas falhas, a cegueira espiritual que nos impedem. Mas isso não impede, escute bem isso que eu vou falar para você. Ainda que você não esteja enxergando Jesus, nada disso impede que Jesus esteja te vendo nessa manhã. Não impede. Jesus nos vê. E por pior que sejam as nossas circunstâncias, as nossas tragédias, Deus nunca deixa de nos ver. Pessoas anônimas, no meio de uma sociedade de tanta gente, elas se tornam invisíveis, mas Deus vê a cada um de nós, porque Ele nos escolheu. Diga, Deus me escolheu. 1 Tessalonicenses 1,4, Paulo diz assim: irmãos, nós já sabemos que Deus nos escolheu. João 15,16, o próprio Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Pastor, quando Jesus me escolheu? Escuta o que eu vou ler aqui para você. Jeremias 1,5. Antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi, diz o Senhor. Ele nos escolheu. Pastor, qual que é a minha responsabilidade diante disso? Tem versículo para isso também. Paulo escrevendo Colossenses 3,12, ele diz assim: portanto, você acabou de aplaudir uma verdade. Uma vez que você agora sabe dessa verdade, tem algo que precisa ser trabalhado. Então ele diz: portanto, como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ou seja, essa escolha gera em mim algo. O que acontece é que Jesus passa e vê aquele homem. Jesus o escolheu. E quando eles passam, eu imagino que Jesus, a Bíblia diz que Jesus não parou, que ele está passando. Imagino que Jesus, quando está passando, Jesus olhou para ele e fixou o olhar. E isso despertou nos discípulos uma curiosidade. Todo mundo olhou para ver o que ele estava olhando. E quando eles olharam aquele cego, naquela situação, não um cego comum, mas um cego que nasceu sem os olhos, com o rosto, e vocês sabem como o rosto deforma se não tiver os olhos. E quando eles olham, os discípulos olham para Jesus, não para ele, porque ele realmente, ele tem aquilo porque ele merece aquilo. Eles olham para os discípulos, olham para Jesus e diz: Rabi, responde uma pergunta aqui para nós. Responde esta pergunta. Quem pecou aqui nesse caso? Foi este cego? Ou foram os pais desse cego? Porque, observe a maldade dessa pergunta. Se ele está vivendo isso, é porque isso é um castigo. Eles dão duas opções, né? E os discípulos só olham para Jesus porque Jesus parou para olhar o cego, caso contrário, nem olhariam. Eu acredito que eles foram ali puxar um papo com Jesus, para Jesus dizer: olha, os pais deles, olha, cometeram pecados gravíssimos, e é por isso que ele está com essa... Eu não sei qual que era a expectativa deles. Então vem essa pergunta teológica, né? Quem pecou? Há um pecado envolvido. O homem, grava bem isso, tá? O homem até ali era chamado de cego e mendigo no texto. No texto os vizinhos dizem mendigo. No texto, o texto diz cego. Aí vem os discípulos e diz pecador. Os discípulos que estavam ali para trazer vida, acrescenta mais um título.
Enquanto o texto chama de cego, enquanto o vizinho chama de mendigo, eles acrescentam e chamam de pecador. A língua, queridos, diz Provérbios 18 e 21, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Eles, como os discípulos, eles lançaram mais morte sobre a morte daquele homem. Se você procurar pecados nas pessoas, você pode ter certeza que você sempre vai encontrá-los. Sempre irá encontrar. Mas essa é a visão dos discípulos. E o que eu olho em Jesus, e é por isso que eu amo tanto Jesus, e é por isso que eu prego todos os dias a respeito de Jesus, eu falo dele, é porque os discípulos deram duas opções. Ele está assim porque ou ele pecou, ou porque os pais pecaram. Senhor, assinala uma das duas. E Jesus diz, nenhuma das duas. Ele está assim para se manifestar a glória de Deus. Não é nenhuma das tuas opções, mas é uma opção que Jesus tem. Por isso, eu preciso dizer isso para alguém. Talvez você tenha ouvido coisas que as pessoas estão falando a seu respeito, mas o que realmente importa é o que Jesus fala a teu respeito. É o que Jesus fala a teu respeito. O olhar de Jesus é o olhar da graça, do amor. Homens veem pecados, Jesus vê oportunidades. Homens, queridos, veem só o passado, mas Jesus vê o futuro. Homens veem o que você fez, mas Jesus vê o que você pode fazer. Uma nova história. Observe. E passando Jesus viu o homem cego de nascença. Vou repetir. Vamos juntos. Você já decorou? E passando Jesus viu o homem cego de nascença. Vamos lá? E passando. Parou. Antes de ver a cegueira, Jesus vê o homem. Todo mundo só vê o cego, mas Jesus vê o homem. As pessoas podem te taxar pelos teus erros, mas Jesus te vê como uma pessoa. E Ele te ama. Diga para quem está perto, Jesus te ama. Jesus viu um homem. Um homem que não era visto como homem, como cidadão, como pessoa, como humano. Era visto como um lixo. Desde o momento que nasceu. Mas os olhos, grava isso, os olhos de Jesus vão além. 1 Samuel 16:7, o próprio profeta Samuel, quando vê Abinadab, um dos filhos de Jessé, entrar dentro de casa, ele olha, porque ele está ali para ungir um rei, ele olha para Abinadab e ele diz assim, certamente esse é o cara que Deus me mandou aqui para ungir. E Deus desceu na terra e falou para Samuel, ô Samuel, eu não olho como vê o homem, eu olho para o coração, porque eu sou Deus. Ele está dizendo, os meus olhos não são naturais. O homem que vai ser rei, não é esse cara só porque ele é bom de espada, mas é um que está lá no pasto, nesse momento, com uma harpa, escrevendo um salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não olha, ele não nos vê desta forma. Isso é tão verdade, queridos, que até Lucas, ele se perde quando vai escrever o texto da viúva da aldeia de Naim, quando ela vai sepultar o seu filho. Jesus toca o jovem e ressuscita o jovem. Amém? Quem lembra? Lucas 11. Observe como Lucas escreveu, e chegando tocou o esquife, e disse Jesus, olha o que Jesus disse, jovem, a ti te digo, levanta-te.
Essa foi a frase de Jesus. Jovem, o cara está morto. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Aí Lucas vai continuar a história, agora volta para o narrador. Olha como é que ele narra. E o que fora, o que tinha sido defunto, assentou e começou a falar. Quer dizer, Jesus estabelece uma verdade. Jovem, levanta. Lucas vem e diz assim, aquele que era defunto. Por que Lucas não chamou de jovem também? Por que Lucas não chamou de jovem também? Ele preferiu chamar de defunto do que chamar de jovem. Jesus tinha o direito de chegar diante de um moço morto e dizer, defunto, levanta. Mas Jesus não chama pelo estado que ele está, mas por aquilo que ele será. Jesus não te vê pelos pecados atuais. Ele quer que você se arrependa deles. Mas Jesus já sabe o que você pode ser no futuro. Receba essa palavra. Há algo novo, uma história maravilhosa de Jesus para você. Quem pecou? Os discípulos perguntam. Procuramos pecados nas pessoas, os discípulos. E sabe por que a gente procura pecado nas pessoas? Para que a gente não tenha Jesus como referência, mas a pessoa que está do lado. Eu peco um monte, mas esse cara peca muito mais. Então, nessa balança, eu me sinto confortável. Mas Jesus, a Bíblia nos chama a olhar para Cristo, não é olhar para a pessoa que está do seu lado. E quando a gente procura a comparação, ou a gente se diminui, ou a gente se orgulha. Mas quando a gente olha para Jesus, tudo muda. Jesus olha para a humanidade daquele homem. Jesus vê o homem. As pessoas, queridos, veem uma semente. Mas Jesus vê uma floresta. E aí, Jesus diz isso. Estão preparados para essa parte, não? Vocês leram meio de relance, né? Jesus diz para que se cumprisse a glória de Deus. Jesus para e cospe na terra. Ah, pastor, isso aí é um negócio meio... Vai piorar. Ele vai lá na terra, onde ele cuspiu. E ó... Faz um lodo. Faz uma lama. Amém? Não estou gostando de ouvir isso. Piora. Ele pega aquela lama e põe no buraco da cavidade ocular do cego. Ele reboca a cara do cego com a lama. Que top, né? Gente, é estranho fazer isso aqui no Brasil? É estranho em qualquer lugar do mundo. Não pense que... Mas Jesus começa o seu milagre por aí. E o texto vai dizer, depois você pode ler em casa, João 9, que era um sábado. E no sábado, tinha várias leis, mas tinha um grupo de leis chamado Mishna, que é um compêndio da legislação judaica. E nesse compêndio, que leva esse nome, e que eu não vou repetir, porque para sair foi difícil, existem 37 coisas específicas nesse compêndio da legislação judaica. 37 coisas que não pode fazer no sábado. Entre elas, não pode fazer vaso. Queridos, esse negócio do sábado é tão forte em Israel que hoje... Você sabe como é que funciona um elevador dia de sábado em Israel? Elevador dia de sábado, ele é programado para parar do andar 0, 1, ele para em todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10º, digamos. E depois para descer é no mesma pegada. Porque no sábado um judeu não aperta o botão do elevador. Ele não faz nada. Então, nem isso ele faz. Nem aperta o botão do elevador, gente. E o que Jesus faz naquele dia é que ele cospe no barro. E Jesus decide fazer algo. O cego não viu. Amém? E Jesus fazer isso. Os discípulos viram. Mas eu acredito que o cego tenha ouvido.
Jesus cuspindo. Acho que o cego pensou, rapaz, o que esse homem está fazendo? Será que ele está me desprezando? Será que ele está cuspindo sobre mim? Será que ele está me diminuindo? Porque essa era o que a cultura faria. Jesus não viu, aliás, o cego não viu, os discípulos viram e gerou um desconforto, assim como gerou em você. Mas eu preciso dizer uma coisa. Quantos desconfortos Jesus gera em nós? Quantas coisas que a gente diz assim, não, isso aí não é Jesus que está fazendo, e é Ele mesmo. Quantas coisas a gente olha para a vida das pessoas e diz assim, não, Jesus não está nisso não, e Jesus está. Jesus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele faz desse jeito. E aí, queridos, quem está comigo aqui, diga amém. Ele cata do chão aquela terra cuspida, que ele fez um lodo, e ele pega na mão. Quando ele pega na mão, escute bem agora, redobre sua atenção. Quando ele pega na mão, o mundo espiritual para. O céu para. O inferno para. Porque a última vez que o Criador pegou o barro na mão, ele criou Adão e Eva. O cuspe de Jesus, centenas de anos mais tarde, a gente descobriu que pode fazer exame de DNA só com a saliva, sim ou não? Sim ou não? O que Jesus tinha na mão era a terra e o seu DNA. Ele juntou. Quem está entendendo isso, diga amém. Ele junta. E a terra agora está com o seu DNA. E por que, pastor, que ele pega só um pouquinho? Porque naquele dia ele não ia fazer um novo homem. Jesus ia fazer só 2 olhos. Eu quero que você aplauda Jesus por essa. Ele faz 2 olhos. E ele pega aquilo e coloca nos olhos. No lugar dos olhos. Era só o cego abrir. Mas Jesus aí traz algo diferente para essa história. Como eu disse, Jesus é Deus. E Ele faz do jeito que Ele quiser. E Ele diz, agora vai até no tanque de Siloé. E lava. Para que isso, gente? Para que isso? Ele podia ter feito como fez com Adão. E é isso aí, está certo. Por que lavar lá no tanque de Siloé? Jesus diz no 7, vai, lava-te no tanque de Siloé. Que significa o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Deixa eu falar um pouquinho do tanque de Siloé. 700 anos antes daquele momento, Ezequias, o rei Ezequias, ele, por causa dos cercos da Síria, ele vai para o lado de fora da cidade e ele traz de forma subterrânea, por 380 metros, por baixo das rochas, um canal que ele desvia a fonte de fora e ele traz para dentro da cidade. E dentro da cidade ele faz uma piscina de 5 metros de largura por 25 metros de comprimento, para receber essa água e armazenar essa água. Essa piscina lhes deram o nome de Siloé, que significa o enviado, aquele que envia a água lá de fora para dentro. Amém? O tanque estava lá e matava a sede de todos que o procuravam. Mas o tanque Siloé, quando você lê a Bíblia, você descobre que o tanque Siloé é uma figura do próprio Jesus. É uma figura dele mesmo. Isaías capítulo 8, versículo 6, diz que quando o povo se voltou para Deus, olha o que o versículo 6 do capítulo 8 diz assim, e desprezaram
as águas de Siloé. Do tanque de Siloé. Quando o povo sai da presença do Senhor, eles estão desprezando as águas do Siloé. O que isso tem a ver? Tem a ver porque Siloé é uma figura do próprio Cristo. Por isso, Siloé significa o enviado. Quem foi enviado pelo Pai para viver nessa terra e morrer por nós? Quem? Jesus. Por isso o tanque tem esse nome, uma figura de Cristo. Uma fonte, um lugar de purificação, um lugar onde a sede é suprida, onde é um lugar de cura. Só que deixa eu explicar para vocês, e se você não entender isso aqui, você não vai entender o resto da palavra e a conclusão dela. Jesus citou o tanque de Siloé uma outra vez, numa outra situação. Lá em Lucas capítulo 13, ele vai dizer assim, ele está contando a respeito de algumas tragédias, e ele menciona uma, e ele diz, e aqueles 18 homens, que sobre eles caiu a torre de Siloé, e os matou. Jesus menciona uma tragédia no lugar desse tanque. Mas eu preciso dizer, quando você chega lá no tanque de Siloé, a torre não foi feita dentro do tanque. A torre foi feita próximo ao tanque, no lado do tanque. A torre, queridos, que foi destruída, a fonte que estava lá, o tanque de Siloé estava ali, mas os homens decidem fazer uma torre. Torre na Bíblia fala de trabalho humano. Só que vai mais longe do que isso, fala da autossuficiência do homem. Você voltar em Gênesis capítulo 11, eles construíram lá, ou levantaram e quiseram levantar uma torre, chamada Torre de Babel. E a Bíblia diz que o coração deles é que eles queriam chegar ao céu, para ser como Deus. Todas as vezes que nós construímos torres, nós estamos edificando coisas em cima dos nossos desejos, da nossa humanidade. Olha só, tem uma fonte que brota para a vida eterna, mas aqueles homens decidiram fazer uma torre. Construíram. A torre caiu sobre eles e os matou. Jesus menciona essa história. Isso fala, queridos, que quando a gente abandona a fonte, quando a gente abandona o tanque e começamos a nos dedicar somente às coisas dessa vida, eu quero lhe afirmar que você vai construir, mas o fim sempre será morte. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos. Olha a torre que eu estou levantando. Torre fala da nossa própria vida e do estilo da nossa vida. Eu comecei do zero, olha onde eu estou. Eu passei por todos esses processos. São torres que a gente vai levantando. Existe alguma coisa de errado nela? Nas torres? Levantar, edificar? Não. A Bíblia diz, no chamado de Jeremias, que ele estava chamando Jeremias para edificar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Há algum problema na edificação? Nenhuma. O problema é quando nós edificamos e esquecemos do tanque de Siloé. Se o tanque de Siloé estiver ali, mas você desprezá-lo, então a torre que você está construindo cairá sobre você. Quem está entendendo isso, diga amém. Jesus está apontando para aquele homem, diz assim, vá ao tanque de Siloé, se lave no tanque e não se fique deslumbrado com as torres humanas. Se concentre no tanque. O homem vai, e ele não vai na torre, ele vai no tanque. E quando ele lava o rosto, os olhos dele se abrem. Não precisava de óculos. Era novinho. Tinha acabado de ser feito. Novinho. Pensa num olho novinho. Agora eu te pergunto,
Do que Jesus chamou o cego? Quem lembra? Homem. Amém? Vocês estão comigo, gente? Quando ele lava o rosto, qual é a primeira coisa que ele vê no espelho da água? Um homem. Ele mesmo. E onde que ele enxerga quem ele é? Na água do tanque. Quem é o tanque? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o espelho que faz você entender quem realmente você é para Deus. Você não é o que o mundo diz que você é. Quem está entendendo isso? A repercussão do milagre é que o homem vê. Os vizinhos olham e dizem assim, esse não era o cara que mendigava? Esse não é o cego? Todas as vezes que você dá um passo em direção a Deus, todas as pessoas ao teu redor vão querer debochar de você. Vão querer te lembrar do passado. Esse cego é levado até a presença dos maiorais e dos fariseus. E o que os religiosos falam? Ué, mas isso tudo aí aconteceu no sábado? Não pode. Dá vontade de pegar essa mesa e jogar nas costas dos fariseus. Como é que é? 2 olhos foram criados. Mas foi sábado? Não pode. Queridos, a religião é uma desgraça. A religiosidade é uma desgraça. A verdadeira religião está escrito na Bíblia. É cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso é a verdadeira religião. O resto é religiosidade. Isso é um câncer. Onde a pessoa se coloca numa posição de que é o maior do que Deus. Eles olham e dizem assim, não, como que pode? E os judeus ali, aqueles homens, não creram que ele era cego ou que tivesse sido cego e agora estava vendo. Então olha o que eles fazem. Eles chamam o que era cego, o homem. Eles não acreditam no homem, chamam os pais. 3 vezes chamaram os pais dessa vez. Os pais falaram, não, realmente era cego, nasceu sem os olhos, agora como está vendo não sei. Mas pergunta para ele, eu não quero problema com vocês. E aí, eles voltam a perguntar para o cego. E quando eles voltam a perguntar para o cego prega para eles. É desse jeito. Jesus cura os cegos para os cegos pregarem. Dos quais, nessa manhã, eu sou o principal. O pior de todos os cegos que hoje prega. Queridos, ele começa a pregar para aqueles homens. E sabe o que eles mandam? Ele manda Bíblia nos homens. Vocês não ouviram falar que desde o princípio, desde quando Deus criou o princípio, nunca se ouviu, nunca se registrou, nunca falou que um cego de nascença tenha sido curado? E ele está falando a verdade. Sabe por que antes de Jesus nunca um cego de nascença foi curado? Porque existia uma palavra profética só para o Messias. E sobre o Messias está em Isaías 42, diz assim: o Senhor te chama pela justiça, te toma pela mão, te guardará, te darei aliança do povo, e tu, ó Messias, abrirá os olhos dos cegos. Então todo mundo sabia que quando o Messias viesse, ele ia abrir, ele ia curar um cego de nascença. Então, o próprio cego está apontando, o ex-cego, tá gente? O homem. O próprio homem está apontando para as realidades da palavra. Sabe como é que eu defino isso? O cego enxergou e o que tinha à vista ficou cego. Estava diante deles. E eu vou mais longe, muito pior. Esse texto expõe que muito pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual. Essa é a pior de todas. Pastor, me responde uma pergunta. Jesus disse para que se manifestasse a glória de Deus. Então a glória de Deus é manifestada na cura? Sim. Em mais alguma coisa? Sim. No que mais a glória de Deus é manifestada? Quando o homem é curado. Em João 10, no João 9, 11, quando perguntam para ele como se abriram os teus olhos, ele responde assim: o homem chamado Jesus me curou. Amém? Quem é Jesus para ele? Um homem. Quando chamam ele a segunda vez,
ele responde exatamente assim no versículo 17. Quem te curou? Ele diz, eu creio que foi um profeta. Primeira vez era? Segunda vez? Na terceira vez no texto, Jesus encontra ele, lá no versículo 38, e faz uma pergunta para ele. Tu crê no Filho de Deus? E ele respondeu, eu creio que tu és o Filho de Deus. E o adorou. Você sabe onde se revela a glória de Deus? Se revela na cura, sim. Mas a glória de Deus é revelada no entendimento humano. Para mim, Jesus é um homem. Para mim, Jesus é um profeta. Para mim, Jesus é o Filho de Deus e eu o adoro. Como uma pessoa tem esse entendimento? Só tem esse entendimento para revelar a glória de Deus. Finalmente, e aqui eu estou quase terminando, os fariseus olham para aquele homem e dizem assim, tu é nascido todo em pecado, ou seja, está lembrando ele do passado, e tu quer nos ensinar, e o expulsaram. Ele foi expulso da sinagoga. Eu posso te falar uma coisa? Aquele homem não cabia mais na religião. Aquele homem não cabia mais na religiosidade. Quando ele abriu a boca para falar, ele tinha uma revelação tão profunda de quem Deus era, que ele só queria o Senhor. Posso te falar uma grande verdade? Quem conhece Jesus, de verdade, não cabe mais na religiosidade. Vive realmente o que a Bíblia manda que a gente vive. Ele foi expulso. Ele foi? Ele foi? Agora olha o que diz o versículo seguinte. Jesus ouviu que tinham expulsado ele. E foi até ele. E o encontrou. Queridos, quando a gente decide viver uma vida diante de Deus, ainda que a gente seja expulso dos nossos círculos, da religiosidade, há uma promessa. Jesus vai atrás de você. Escute isso em nome de Jesus. E Ele te encontra. Ele te encontra. Quantas vezes Jesus foi atrás de mim e me encontrou dentro de um quarto, dentro de uma sala, numa madrugada. Ele me encontrou. Não fui eu que encontrei ele. Quantas e quantas e quantas vezes. Quantas e quantas e quantas vezes. Jesus, ele nos encontra. Jesus encontra e diz, tu crê, eu sou o Filho de Deus. E aquele homem olhando para Jesus, porque não tinha visto ainda o rosto, diz, me diga quem é. E ele diz, tu está diante dele. E ele creu e o adorou. Jesus, o Messias, o curou. Os pais tiveram que olhar para ele e dizer, ué, é ele mesmo. Os vizinhos olharam e disseram, peraí, é ele mesmo? Porque ele não era cego? Quando nós encontramos Jesus, tem uma porção de gente que não reconhece mais a gente. Eu vim para o Paraná com 18 anos. 18. E aqui, queridos, eu fui laçado pela minha esposa. E não voltei mais. Quando ela bateu o olho em mim na igreja, no carrinho de pipoca, ela falou, Jesus de Nazaré. É uma visão. Estou brincando, gente. Para ela foi, para vocês não. É um topete inacreditável. Alto, encorpado.
e bem fechado. Não era brinquedo não. E aí uns quilinhos a mais, né? Talvez arroba, pode ser, talvez... A menos, desculpa, quilinhos a menos. Hoje o negócio está mais difícil. Mas vamos lá. Quando eu vim para o Paraná, eu tinha 17 para 18 anos. E lá em Joinville, a minha adolescência foi uma adolescência muito conturbada por causa da religião. Havia um peso religioso. Meus pais eram pastores. Eu também não tinha nome, eu era filho de pastor. E aí, gente, só faltava eu ir para a escola com 8 anos de terno. E aquilo tudo era um... Então, quando chegou na adolescência, eu não queria mais saber de nada de igreja. E eu tinha meus primos, e eu me juntei com meus primos. Mas eu encontrei Jesus e eu saí de lá. E eu casei, e Deus fez uma grande obra na minha vida. E eu estou contando isso porque quando eu volto lá, de vez em quando eu encontro primos, amigos de 30 anos atrás. E eu estou irreconhecível. Eu não sou mais aquela pessoa. Uma vida sem Deus, vivendo e construindo as minhas torres. Eles não me reconhecem. Eles olham e dizem, como? Qualquer um de nós pode se tornar irreconhecível. O nosso semblante, a nossa postura diante da vida, diante das tempestades, diante dos problemas. Siloé é o símbolo da obra de Deus. Fonte, vida, provisão, amor, cura. E agora eu quero fazer uma conexão muito preciosa. E em nome de Jesus, se você está pensando em qualquer coisa, você vai olhar aqui para dentro do meu óculos e vai prestar atenção. Muitos símbolos do Velho Testamento apontavam para Jesus. Quando Jesus coloca o lodo no olho daquele homem, ele diz assim, é como se Jesus dissesse, você está tendo um encontro comigo, mas existe um símbolo de quem eu sou, o tanque. Se lave nele. É bíblico nós ligarmos a pessoa de Cristo a símbolo. Isso está na Bíblia. A rocha, a fenda da rocha, lá em Êxodo, quando Deus diz para Moisés, se você quiser me ver, venha na fenda da rocha. A gente sabe que a rocha é um símbolo. Cristo. A fenda da rocha é a lança que entrou no lado do Senhor naquela cruz. É ali, na fenda da rocha, no seu sacrifício, que nós vemos a glória de Deus. Então o Velho Testamento tinha símbolos que apontavam para Jesus, o maná que caiu do céu. Mais tarde Jesus vem e diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Símbolos, tipos de Cristo no Velho Testamento que são representados. E até aquele momento, Jesus agora acrescenta um novo símbolo, já falado no Velho Testamento. Eles abandonaram as águas de Siloé. Jesus reaviva esse símbolo e diz, as águas de Siloé, o tanque de Siloé é um símbolo de mim mesmo. Então existia muitos símbolos, quem entendeu? Aí você pode me perguntar, pastor, se o tanque de Siloé é um símbolo de Jesus, então eu vou pegar um avião e vou viajar para Israel, para ir lá naquele tanque. Queridos, não é isso. Eu tive no tanque de Siloé, e sabe o que aconteceu, gente? Nada. Está lá o tanque. Historicamente, ok. Há um lugar e há um momento em que Jesus junta todos os símbolos e converge num só, em uma mesa. Na mesa, ele junta todos os símbolos e põe só em um,
E ele diz: este pão que é partido por vós é o meu corpo, e esse cálice que vocês vão beber é o meu sangue. Todos os símbolos convergem num único só. O tanque de Siloé hoje está aqui. É o símbolo. E você vai pegar o símbolo em uma mão, e na outra mão tem a sua torre, a sua vida, os seus desejos, os seus interesses, os seus pecados, a sua maldade. Você quer ver como isso vai fazer um sentido maior? Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 11, 23. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, a nova, tudo converge nele, a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, falem da minha morte até que eu venha. O tanque de Siloé físico está lá em Israel, pega um avião e vai lá ver. Mas o tanque de Siloé espiritual está aqui nessa manhã, ao seu alcance. Ao seu alcance. Mas cuidado, cuidado, cuidado com as torres. Cuidado com as torres. Posso lhe dar uma palavra de Deus? Está preparado para receber? Jesus está no tanque. Jesus não está na torre. Jesus está no tanque. Porque a água do tanque não é fruto de mãos humanas. Ela vem de uma fonte. Mas a torre aí é o que eu construo. E ao invés, nós vivemos uma geração que ao invés de dizer assim: que coisa mais maravilhosa, o tanque, a água e a fonte. É uma geração que diz: você está vendo que eu botei mais um tijolo na minha fonte? Você está vendo que agora eu consegui aqui mais, a altura que está a minha fonte. A minha fonte. Quando os nossos filhos nasceram, eu falei: não vão ser construídos como torre, serão lançadas nas águas da fonte. Porque até a criação dos filhos, a gente coloca eles numa torre. Torre é orgulho, torre é o trabalho das tuas mãos, torre é a tua autossuficiência de achar que dá para ir levando a vida, e de vez em quando até olho o tanque, mas jamais me lavo nele. Jamais me lavo nele. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, e eu vou terminar aqui. Portanto, falando da ceia, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou repetir: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice da fonte. Mas, olhando para a torre, o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olhando para a torre, por causa disso há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que morreram. Fraqueza, doença, morte. O homem pode ter muitos planos, mas é no Senhor que está a palavra certa. Não se esqueça, nessa manhã, você tem a fonte. Nós gastamos a vida levantando uma torre, quando existe um tanque logo ali no lado. Mas é que a gente está tão envolvido com a nossa torrezinha, a gente se orgulha tanto da nossa vida. Pastor, eu só discordo de uma coisa: é que as águas do tanque
são da fonte, mas o tanque quem construiu foi homens. Você está pensando aí, Jesus está falando comigo aqui. O que eu quero lhe dizer é que no tanque existe a humanidade, mas existe uma fonte dentro. Na torre só tem a humanidade, não tem fonte. Jesus me pegou, eu sou um vaso, mas Ele colocou um tesouro dentro. Quem está entendendo? Jesus disse: quem tem sede vem a mim e beba, porque a água que eu lhe der nunca mais voltará a ter sede, e se fará uma fonte do seu interior. Queridos, o tanque sou eu, mas o que tem dentro vem dele. Oh, mistura preciosa. Posso lhe dar um último conselho? Derruba a torre e constrói um tanque, porque ele vai encher. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, gente. Ele é tão maravilhoso.